nação! Estamos chegando com as principais notícias do Mengão de hoje e, é claro, já chega deixando o seu like e se inscreva no canal para você sempre ficar bem informado das principais notícias do Mengão aqui no nosso canal do Placar Rubro-Negro. E já vamos começar falando do Léo Pereira, né? Léo Pereira, que chegou uma proposta para ele do mundo árabe. Por incrível que pareça, chegou uma proposta do mundo árabe e os valores são bons, hein? Os valores pela negociação aí entre Flamengo e esse time do mundo árabe, os valores são altos. 15 milhões de euros pelo Léo Pereira. E sabe de quem? Sabe de quem? Do Al Nassr da Arábia Saudita, o mesmo clube do Cristiano Ronaldo e também agora do Luiz Castro, que deixou o Botafogo e foi para lá. Então tem essa proposta aí para o Léo Pereira e para um zagueiro, esse valor de 15 milhões de euros é bastante coisa. Para um zagueiro, para a posição, normalmente meio-campo, atacante, gira em torno desse valor. Agora 15 milhões de euros pelo zagueiro realmente é um valor interessante. Só que um dos problemas para que o Léo Pereira saia do Flamengo e vá jogar no Al Nassr é que a janela brasileira, né, a nossa janela já fechou. E com isso ficaria muito complicado para que o Flamengo contratasse um outro jogador no mercado. Seria bem difícil para o Flamengo ir para o mercado e conseguir contratar algum outro zagueiro, já que o Rodrigo Caio é pouco utilizado, o Pablo também. E, no caso, a zaga titular do Flamengo é composta por Léo Pereira e Fabrício Bruno. Quando um dos dois acabam não jogando, a gente sabe que é o Davi Luiz que acaba entrando ali no lugar de um deles. Sempre é o Davi Luiz a terceira opção do Flamengo. Então, perder o Léo Pereira seria bem complicado para o Flamengo, ainda mais que a janela fechou. E agora o Flamengo só poderia contratar no mercado jogadores que estão sem clube. Se tiver em algum outro clube, não tem como fazer a negociação. Por isso, seria bem difícil que essa negociação entre Flamengo e também o Al Nassr vá para frente por essa questão de como a janela já fechou, o Flamengo para repor e trocar, né, contratar um outro zagueiro no mercado para o lugar do Léo Pereira seria difícil. E o Flamengo, até pelos zagueiros que tem hoje no seu elenco, Rodrigo Caio, Pablo, o próprio Léo Pereira, Davi Luiz e o Fabrício Bruno, desses 5, nós sabemos que somente 3 que jogam com regularidade. Léo Pereira, Davi Luiz e Fabrício Bruno. Rodrigo Caio, o contrato dele está para vencer no final do ano. O Flamengo ainda não renovou o contrato e provavelmente não deve renovar. Tem essa questão ainda, então poderia perder o Rodrigo Caio, aí ficando com 4 zagueiros. E o Pablo não tem uma sequência muito grande com o Sampaoli. Então seria um outro problema também que a diretoria do Flamengo teria. Até porque a gente viu no jogo contra o Cuiabá que o Flamengo precisou de um lateral esquerdo e o Sampaoli improvisou colocando ali o Thiago Maia para jogar na posição e nós vimos que não deu muito certo. Então, a janela não foi das melhores para o Flamengo e agora ficar também sem o Léo Pereira nesse momento poderia ser bem complicado para o Mengão, já tendo, né, a questão de desfalques na lateral direita, onde só temos o Varela, que também não tem muitas oportunidades, o Wesley, que é o titular absoluto, e tem a volta agora também do Mateuzinho se recuperando de lesão. Ainda não jogou com o Sampaoli, mas provavelmente vai ser utilizado em algum momento aí ao longo da temporada. Na lateral esquerda, temos o Ayrton Lucas e também o Felipe Luiz, mas o Felipe Luiz, de vez em quando, tem alguma lesão e acaba desfalcando o Flamengo, né? Então, vamos contar que temos um lateral esquerdo titular. O reserva normalmente está fora ali do time, normalmente está machucado. Então, a janela, além de não ter conseguido melhorar a questão do meio-campo, um reserva para o Arrascaeta, e também não conseguiu trazer o De La Cruz, o Wendel não veio agora também, foi o último, né, que ficou aquela questão, vem do Zenit, não vem, negocia, tá caro, tá barato, acabou não vindo, e o Claudinho, que foi Claudinho e De La Cruz, os 2 principais nomes que o Flamengo cogitou nessa janela de transferência que acabou não acontecendo. E perder agora o Léo Pereira não seria bom, né? Até porque seria um jogador a menos e que é titular do elenco. Se ele fosse um reserva ou pouco fosse utilizado, acredito que o Sampaoli não faria tanta questão. Mas para o Sampaoli perder agora o Léo Pereira, eu acredito que seria bem complicado, o Flamengo ficando com um jogador a menos numa posição que é importante
e o Léo Pereira vem desfalcando o Flamengo em algumas partidas, até pela questão de lesão, né? Ele está sempre se lesionando, está com alguns problemas físicos e deixando o Flamengo ali sem opções não, porque o Davi Luiz joga e há muita crítica com relação às últimas atuações do Davi com a camisa do Flamengo. Léo Pereira, sem dúvida nenhuma, junto com o Fabrício Bruno, são os dois zagueiros principais aí do Flamengo no momento. Por isso que perder agora o Léo Pereira seria complicado. Chegou a proposta, o Al Nassr tem o interesse no jogador, 15 milhões de euros, e como eu disse, é bastante dinheiro para o zagueiro. Para uma posição de zagueiro, 15 milhões de euros não está ruim. É uma grana, assim, bem considerável. Até porque, se fosse um atacante, um meio-campo, né, seria um valor até, vamos dizer assim, baixo. Vamos colocar agora para zagueiro, 15 milhões de euros é bastante dinheiro, ainda mais convertendo, né, o euro para o real. A gente vê que é um valor que bem interessante para o Flamengo. Financeiramente seria interessante, mas o Flamengo precisa de mais dinheiro no momento? Você está com caixa ali vazio, o Flamengo? Acredito que não. Então, até porque teve a negociação também do Matheus França, que rendeu 104 milhões de reais para o Flamengo. Então, com as negociações que o Flamengo fez, teve também a saída do Vidal, que economizou financeiramente ali para o Flamengo. O Flamengo que tinha um gasto mensal só com o Vidal em torno de 1.200.000 reais por mês, e aí já sem o Vidal já tem essa economia mensal, sem o Marinho também, que tinha um salário bem elevado. Aí teve a transação lá do Matheus França para a Inglaterra, nesse valor de 104 milhões, então para o Flamengo não ficou ruim. Financeiramente o Flamengo está bem, mas será que precisaria vender agora o Léo Pereira? Acredito que não. A negociação não deve seguir adiante pela questão mesmo de como a janela fechou e o Flamengo teria dificuldade para encontrar um outro zagueiro livre no mercado, então essa transação e essa negociação possivelmente não vai para frente, pelo menos não agora. Não sabemos se no começo do próximo ano, no final desse ano, na próxima janela, o Léo Pereira possa sim sair do Flamengo. Não só o Léo Pereira, algum outro jogador também, mas eu acredito que nessa janela agora, como ela já fechou para o futebol brasileiro e o Flamengo teria dificuldade para contratar algum outro jogador para a posição, acredito que o Léo Pereira realmente não saia do Flamengo mesmo. Uma outra informação importante para a gente passar do Flamengo é que o Flamengo já contratou um novo preparador físico, o Nicolas Maidana, ele que estava lá no Santos Laguna do México. Ele foi uma indicação, um pedido ali do Sampaoli para o lugar do Pablo, que acabou saindo depois de toda aquela situação. Então, o Flamengo ele já tem um novo preparador físico, né, para substituir o Pablo. Então, já foi resolvida essa questão também de preparador físico, tá bom? Fica ligado, a gente volta, então, a qualquer momento aqui na programação do nosso canal Placar Rubro-Negro com outras notícias do Flamengo. Já deixa o seu like, se inscreva no canal para você não perder nada sobre o nosso Mengão. Até a próxima!